Olá, a nossa conversa de hoje se volta para aquela palavra tão cara e tão necessária para os seguidores de Jesus: conversão. Interessante, ao se falar de conversão, que passemos os olhos no texto de Marcos, capítulo 1, de 14 a 17. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. E 3 convites são feitos: convertei-vos, crede no Evangelho e segui-me. Interessante este caminho proposto pelo Evangelho. Não esqueçam que o Evangelho de Marcos foi o primeiro catecismo para orientar as pessoas a descobrirem quem é Jesus. E essas 3 palavras ligadas às categorias de anúncio do reino de Deus por Jesus, conversão, misericórdia, seguimento. Então, para Jesus, existe uma ética da misericórdia que encontra fundamento neste escrito do Evangelho de Marcos. Crede no Evangelho. Significa acreditar na feliz e alegre mensagem que é válida de forma muito especial para os sofredores, para os pobres, para os fracos, para os marginalizados. E é uma promessa de salvação que se encontra neste texto. Promessa feita, promessa cumprida. Jesus, ao convidar seus discípulos a o seguirem, fica a ideia de que para que esse seguimento dê frutos, para que ele tenha sentido, se faz necessário a conversão. Ser discípulo, ser seguidor e não se converter de coração, cria condições de ser um discípulo como foi o Judas, chamado Iscariotes. Foi seguidor, mas num dado momento de discípulo passa a ser perseguidor, pois vendeu o mestre. A sua traição mostra como uma pessoa que aceitou o chamado, seguiu, mas não se converteu. Não ligou seu coração inteiramente ao projeto do mestre, pois por poucas moedas o vendeu, como que jogando fora todo o projeto, todo o ensinamento, toda a proximidade que teve com Jesus. Não aprendeu nada. A conversão leva a práticas concretas de vida, leva a propostas de Jesus, que não podem ser vistas apenas como um perfil formal, acentuando o empenho a fazer o bem, que é o agir moral, mas dele decorre os critérios de continuidade. É preciso perseverar no caminho de uma conduta que seja justa, uma moral de atitudes. Para tanto, é preciso estar atento a cada dia para que o dom de Deus, o dom da graça, que nos leva a estarmos em constante vigilância, para sempre estarmos voltando ao caminho do belo amor. Conversão permanente é um processo de todo dia. Um retorno ao caminho da lei primeira, dada no Antigo Testamento, mas restaurada e compreendida de forma muito atual pela pessoa de Jesus, quando ele resgata a lei do amor, a lei que importa e que baliza todas as outras leis. Quando a gente abre o Evangelho de Lucas no capítulo 15, versículos de 11 a 32, ali o autor nos brinda com uma parábola que todos conhecem, que é a parábola do filho perdido. Jesus parte com essa história para o dado de que Deus, por iniciativa própria, deu um passo novo na direção das pessoas, de forma especial aos que erram, aos pecadores. Deus se aproxima para resgatar o filho perdido e a palavra-chave, acolhida. O filho que é acolhido. E Deus opera a salvação sem levar em conta o julgamento. O pai não julga a atitude do filho que saiu de casa e ficou perdido, apenas acolhe. Sentir-se acolhido por Deus é sentir-se amado. Jesus, com sua história, nos mostra este caminho, mas que mostra, nos garante o caminho pela sua cruz e pela sua ressurreição. Arrependei-vos, convertei-vos, porque o reino de Deus chegou. Conversão verdadeira significa, antes de tudo, buscar o reino de Deus, entrar no reino de Deus com simplicidade e humildade, como uma criança que acolhe os dons próprios dos pais, como vemos em Mateus 18, 3 e em Marcos 19, 15.
o chamado à conversão exige uma decisão humana. Exige a sua decisão. Pense nisso. Tchau!